Brasil tem dois dos maiores santuários de vida selvagem do planeta. Mas se você pudesse visitar apenas um deles, qual escolheria? Pantanal, onde você tem certeza de ver onças caçando jacarés? Ou Amazônia, a maior floresta tropical do mundo com 10% de todas as espécies do planeta? Hoje, vamos descobrir qual é realmente melhor. Prepare-se, porque essa comparação vai te surpreender. E no final, você vai descobrir qual desses santuários é perfeito para o seu perfil de aventureiro. Vamos começar pelo básico, o tamanho e a localização desses gigantes naturais. A Amazônia é simplesmente colossal, uma força da natureza que desafia a imaginação. Com impressionantes 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ela se espalha por 9 países da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Só no Brasil, a Amazônia representa 60% de todo o território nacional. Para você ter uma ideia, ela é maior que toda a União Europeia. É a maior floresta tropical do mundo, um oceano verde tão vasto que pode ser visto claramente do espaço. Astronautas relatam que é uma das visões mais impressionantes da órbita terrestre. A floresta amazônica contém mais de 390 bilhões de árvores individuais. Deixe esse número afundar por um momento. 390 bilhões de árvores. É uma escala que o cérebro humano mal consegue processar. Já o Pantanal tem 150 mil quilômetros quadrados, o que ainda é uma área gigantesca, maior que a Grécia inteira, mas parece pequeno quando comparado com a Amazônia. O Pantanal está localizado principalmente no centro-oeste brasileiro, espalhado pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também atravessa fronteiras internacionais, estendendo-se pela Bolívia e pelo Paraguai. Ele é a maior planície alagável do planeta, um ecossistema único onde a água dita todas as regras da vida. Durante a estação das cheias, entre novembro e março, cerca de 80% do Pantanal fica submerso. A paisagem se transforma completamente, virando um labirinto de rios, lagoas e ilhas temporárias. Depois, na estação seca, entre abril e outubro, a água recua e os animais se concentram ao redor das fontes permanentes de água que restam. Em termos de tamanho bruto, a Amazônia vence de forma esmagadora. Ela é 36 vezes maior que o Pantanal. Se o Pantanal fosse do tamanho de um campo de futebol, a Amazônia seria 36 campos de futebol juntos. Mas aqui está a grande questão que vai guiar toda essa comparação. Tamanho é realmente tudo que importa? Será que ter mais território significa ter uma experiência melhor? Vamos descobrir nos próximos rounds. Agora vem a pergunta que realmente importa para quem quer visitar esses lugares. Onde você realmente consegue ver os animais? Porque de que adianta estar no meio da maior biodiversidade do planeta se você não consegue ver nada além de folhas e árvores? E aqui, meu amigo, a história muda completamente. O Pantanal é um verdadeiro teatro ao ar livre da vida selvagem. É o melhor lugar do mundo para a observação de fauna. Não estou exagerando. Especialistas do mundo inteiro concordam com isso. Mas por que o Pantanal é tão especial para ver animais? Primeiro, a vegetação. O Pantanal não é uma floresta fechada. É uma mistura de campos abertos, savanas, áreas de cerrado e manchas de mata. Isso significa que você tem linhas de visão longas e desobstruídas. Você pode enxergar a centenas de metros de distância. A visibilidade no Pantanal é de cerca de 90% da fauna. Isso quer dizer que 9 em cada 10 animais que estão na área você consegue ver. Segundo, o comportamento dos animais. No Pantanal, especialmente na estação seca, os animais se concentram ao redor dos rios e das lagoas que não secaram. Eles não têm escolha. É lá que está a água e a comida. Então,
Se você ficar posicionado nas margens desses rios, os animais vão aparecer para você. É como ter um camarote VIP para o maior espetáculo da natureza. As onças pintadas do Pantanal são a grande estrela do show. Se você fizer um safari de 3 dias, focado em onças no Pantanal, especialmente na região de Porto Jofre, às margens do rio Cuiabá, você tem 98% de chance de ver onças. Não é 50%, não é 70%, é 98%. É praticamente garantido. E não estamos falando de ver uma onça de longe, um vulto movendo-se entre os arbustos. Estamos falando de onças a 5, 10 metros de distância do seu barco. Onças caminhando calmamente pela praia, bebendo água, descansando na sombra, caçando, fêmeas com filhotes, machos enormes patrulhando seu território. O Pantanal tem a maior concentração de onças pintadas do mundo. Existem mais onças por quilômetro quadrado no Pantanal do que em qualquer outro lugar do planeta. E não são só onças. Jacarés estão por toda parte. Você vai ver centenas, talvez milhares de jacarés. Jacarés do Pantanal podem chegar a 3 metros de comprimento. Eles ficam imóveis nas margens, tomando sol, parecendo troncos de árvores, até que, de repente, um deles explode em movimento para capturar um peixe. Capivaras, os maiores roedores do mundo, vivem em grupos familiares grandes, pastando tranquilamente mesmo com os barcos passando perto. Ariranhas gigantes, que podem medir quase 2 metros de comprimento e pesar 30 quilos, caçam em grupos coordenados. Elas são chamadas de lobos do rio por causa da sua ferocidade e trabalho em equipe. Ver um grupo de ariranhas atacando e matando uma piranha, e depois outra e outra, é um espetáculo de pura selvageria. As aves do Pantanal são um capítulo à parte. São mais de 650 espécies. Araras azuis grandes, as maiores araras do mundo, voam em bandos sobre sua cabeça. O barulho que elas fazem é ensurdecedor. Tuiuius, a ave símbolo do Pantanal, são cegonhas gigantes com mais de 1 metro de altura e envergadura de 2,5 metros. Garças de todas as cores, brancas, cinzas, azuis, colhereiros cor-de-rosa, que parecem flamingos, mas têm um bico em forma de colher. Biguás secando as asas abertas ao sol. Martins pescadores mergulhando. Socós, jaburus, cabeças secas, carcarás. É uma infinidade de aves, e todas muito fáceis de fotografar porque elas deixam você chegar perto. Agora, compare tudo isso com a Amazônia. A experiência de ver animais na Amazônia é completamente diferente e muito mais difícil. A floresta amazônica é extremamente densa e fechada. Quando você está numa trilha no meio da mata, você só consegue enxergar alguns metros à sua frente antes que a vegetação bloqueie sua visão. A maior parte da vida selvagem acontece no dossel das árvores, a 30, 40, às vezes 50 metros de altura. Macacos vivem lá em cima, preguiças se movem em câmera lenta pelos galhos mais altos. Tucanos e araras voam de árvore em árvore bem acima da sua cabeça. Você pode ouvir esses animais claramente, mas vê-los é difícil, muito difícil. A visibilidade na Amazônia é de apenas 20% da fauna. Isso significa que 8 em cada 10 animais que estão por perto você não vai ver. Eles vão te ver, com certeza. Você é um gigante desajeitado fazendo barulho na floresta deles, mas você não vai vê-los. Ver uma onça na Amazônia é extremamente raro. Elas existem lá, claro, mas estão escondidas na floresta densa, caçando de noite, evitando áreas onde humanos passam. Ver um peixe-boi amazônico é questão de sorte extrema. Eles são tímidos, vivem em águas turvas e aparecem apenas brevemente para respirar. O boto cor-de-rosa, o golfinho de rio, é mais comum de ver. Mas mesmo assim, você geralmente só vê a parte de cima deles quando emergem para respirar. A experiência na Amazônia é mais baseada em sons do que em visualizações.
Você vai ouvir a floresta. E que sinfonia é essa? O rugido grave dos macacos búgios ecoando pela mata ao amanhecer. O chamado metálico do uirapuru. O grito agudo das araras. O canto de centenas de espécies de pássaros que você nunca vai conseguir identificar. O barulho da chuva batendo nas folhas, o ranger das árvores, os grilos, os sapos, os insetos. A Amazônia é uma experiência sonora e sensorial, mais do que visual. Você sente a floresta, você sente a umidade no ar, você sente o cheiro da decomposição e do crescimento. Você sente a presença de vida ao seu redor, mesmo que não consiga vê-la. Fotografar animais na Amazônia é um desafio enorme. Profissionais passam semanas, às vezes meses, para conseguir algumas boas fotos. A luz é difícil, porque o dossel filtra quase tudo. Os animais se movem rápido e estão quase sempre parcialmente escondidos. Então, se o critério é facilidade de ver e fotografar animais, se você quer ter aquela experiência uau de contato direto com a vida selvagem, o Pantanal vence de forma absoluta e incontestável. Mas agora, vamos para outro critério fundamental: a diversidade. Quantas espécies diferentes existem em cada lugar? Aqui, finalmente, a Amazônia mostra sua verdadeira força. Prepare-se, porque os números são absolutamente alucinantes. A Amazônia abriga 40 mil espécies de plantas catalogadas. 40 mil! E isso é só o que já foi descoberto e estudado. Cientistas estimam que ainda existem milhares de espécies de plantas desconhecidas esperando para serem encontradas. A Amazônia tem 1.300 espécies de aves. Para comparação, a América do Norte inteira tem cerca de 900 espécies de aves. Só a Amazônia tem 1.300. São 3.000 espécies de peixes nadando pelos rios amazônicos. Isso é mais espécies de peixes de água doce do que em qualquer outro sistema de rios do mundo. Tem mais peixes na Amazônia do que em todo o Oceano Atlântico Norte. São 430 espécies de mamíferos, 378 espécies de répteis e mais de 400 espécies de anfíbios. A Amazônia, sozinha, abriga cerca de 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta Terra. 1/10 de toda a biodiversidade global está concentrada ali. É a maior biodiversidade terrestre que existe. É o maior banco genético do mundo. Lá, você encontra animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. A anaconda verde, a maior cobra do mundo, que pode chegar a 9 metros de comprimento e 250 quilos. O peixe-boi amazônico, um gigante gentil que pode pesar 450 quilos. O boto cor-de-rosa, o único golfinho de rio que realmente tem uma cor rosa vibrante. O macaco-aranha, com seus braços incrivelmente longos balançando de galho em galho. A arpia, a maior e mais poderosa águia das Américas, capaz de caçar macacos e preguiças do dossel. O jaguar preto, a variante melânica da onça-pintada. A preguiça de 3 dedos, o tamanduá-bandeira, a capivara, o queixada, a anta, a ariranha, a sucuri, a jiboia e literalmente milhares de espécies de insetos, muitas das quais ainda nem foram nomeadas pela ciência. Agora, o Pantanal. Os números são menores, mas ainda assim muito impressionantes. São 3.500 espécies de plantas, são 650 espécies de aves, o que ainda é um número gigantesco. São 260 espécies de peixes, são 124 espécies de mamíferos. Não é pouco, de forma alguma, mas claramente é menos do que a Amazônia. Porém, e aqui está o grande diferencial do Pantanal, não é sobre a quantidade total de espécies, é sobre a concentração de certas espécies icônicas. O Pantanal tem a maior concentração de onças pintadas do mundo. Ponto. Se você quer ver onças, não tem lugar melhor. O Pantanal é o santuário mundial das araras azuis grandes. Existem mais araras azuis no Pantanal do que em todos os outros lugares somados.
O Pantanal tem a maior concentração de jacarés das Américas. Você pode ver, literalmente, centenas de jacarés em um único dia. O Pantanal é o melhor lugar para ver ariranhas gigantes caçando. É o melhor lugar para ver tamanduás bandeira caminhando pelos campos abertos. É onde você vê capivaras em grupos de 30 a 40 indivíduos. É onde os tuiuius nidificam em grandes colônias. Então sim, em números absolutos de espécies diferentes, a Amazônia vence de forma clara. Mas em termos de concentração e probabilidade de ver as espécies mais icônicas e impressionantes do Brasil, o Pantanal empata, ou até supera. Depende do que você valoriza mais: diversidade total ou densidade das espécies mais charizáticas. Agora, vamos falar da experiência turística concreta. O que significa realmente visitar cada um desses lugares? Como é o dia a dia? Onde você dorme? O que você come? Como são os passeios? Vamos começar pelo Pantanal. A infraestrutura turística do Pantanal é excelente, profissional e muito bem estabelecida. Existem dezenas de lodges e pousadas espalhados pela região, especialmente concentrados em 3 áreas principais: Porto Jofre e Transpantaneira, no Mato Grosso, Miranda, no Mato Grosso do Sul, e Corumbá, também no Mato Grosso do Sul. Esses lodges variam de rústicos até luxuosos, mas todos oferecem o essencial: quartos confortáveis, muitos com ar-condicionado, banheiros privativos, alimentação completa incluída no pacote e guias especializados. Os guias do Pantanal são verdadeiros mestres em encontrar animais. Muitos deles nasceram e cresceram na região. Eles conhecem cada rio, cada lagoa, cada árvore. Eles sabem onde as onças costumam aparecer em cada hora do dia. Eles se comunicam entre si por rádio constantemente, trocando informações sobre avistamentos. Quando um barco encontra uma onça, ele avisa os outros e todos convergem para o local. É um trabalho em rede muito eficiente. Os safaris fotográficos são feitos em veículos 4x4, preparados especialmente para o Pantanal, com suspensão elevada para atravessar áreas alagadas, e em barcos motorizados para percorrer os rios. O Pantanal é ideal para sua primeira experiência de ecoturismo. Você não precisa ser um atleta. Você não precisa estar em forma física perfeita. Você não precisa ter experiência prévia em acampamentos ou trilhas. O Pantanal é acessível para famílias com crianças, para pessoas mais velhas, para qualquer um que consiga entrar num barco ou num jipe. Os passeios são confortáveis. Você acorda cedo, toma um bom café da manhã, sai para o safari da manhã, volta para o almoço, descansa durante o calor da tarde e sai de novo para o safari do fim de tarde. A comida nos lodges é farta e boa, comida caseira brasileira. O custo médio de um pacote completo no Pantanal, incluindo hospedagem, todas as refeições e todos os safaris, fica entre R$800 e R$2.000 por pessoa por dia, dependendo do nível de conforto que você escolher. Agora, a Amazônia. A experiência na Amazônia é completamente diferente. É aventura de verdade. É natureza crua e sem filtros. A hospedagem na Amazônia é geralmente em lodges isolados no meio da floresta, acessíveis apenas de barco, às vezes depois de horas de navegação. Alguns lodges são confortáveis, com geradores de energia elétrica funcionando algumas horas por dia, água encanada e refeições organizadas. Mas muitos são bem rústicos: quartos simples, redes para dormir, banheiros compartilhados, banho de balde com água do rio. Outra opção popular é fazer cruzeiros fluviais, dormindo em barcos que navegam pelos rios amazônicos por vários dias seguidos. As atividades na Amazônia são fisicamente mais exigentes. Você vai fazer trilhas longas e suadas pela floresta. E quando eu digo suadas, é literal. A umidade na Amazônia fica entre 80% e 100%. Você sua só de ficar parado. As trilhas são difíceis, com raízes expostas, lama, subidas e descidas.
Você precisa estar preparado mentalmente para insetos, muitos insetos. Mosquitos, mutucas, formigas, aranhas, eles fazem parte do pacote. Você vai andar de canoa, por igarapés estreitos, remando em silêncio para não assustar os animais. Você vai pescar piranhas, que é uma atividade divertida e elas são deliciosas quando fritas. Você vai visitar comunidades ribeirinhas e indígenas, aprendendo sobre como eles vivem em harmonia com a floresta há gerações. A Amazônia é para viajantes que querem sair da zona de conforto. É para quem não se importa de passar calor, de suar, de se sujar de lama, de tomar banho de rio, de dormir ouvindo os sons da floresta a noite toda. É uma conexão profunda e crua com a natureza. Você não vai estar assistindo a natureza de longe, confortavelmente. Você vai estar dentro dela, fazendo parte dela. O custo médio de pacotes na Amazônia fica entre R$ 500 e R$ 1.500 por dia, um pouco mais barato que o Pantanal, justamente porque a infraestrutura é mais simples. Então, qual experiência turística é melhor? Impossível dizer. São experiências totalmente diferentes. O Pantanal é conforto com garantia de ver animais. A Amazônia é aventura extrema, com imersão total na selva. Esse round termina empatado porque depende completamente do seu perfil e do que você busca numa viagem. Vamos falar agora de um tema muito sério e preocupante: conservação. Como está a saúde real desses ecossistemas? Quais são as ameaças que eles enfrentam? Infelizmente, as notícias não são boas. A Amazônia está sob pressão constante e crescente. O desmatamento é o maior problema. Nas últimas décadas, áreas imensas de floresta virgem foram derrubadas para dar lugar a fazendas de gado e plantações de soja. As queimadas acontecem todos os anos, mas em alguns anos elas atingem níveis catastróficos. Muitas dessas queimadas são criminosas, feitas propositalmente para limpar áreas que depois serão usadas para a agricultura ou pecuária. A fumaça dessas queimadas cobre cidades inteiras, deixando o céu alaranjado e o ar irrespirável. A mineração ilegal é outro problema gravíssimo. Garimpeiros invadem terras indígenas e áreas protegidas procurando ouro. Eles usam mercúrio para separar o ouro do sedimento, e esse mercúrio contamina os rios. Peixes absorvem o mercúrio, e depois pessoas e animais comem esses peixes e se intoxicam. Comunidades indígenas inteiras estão sofrendo com contaminação por mercúrio. A construção de hidrelétricas também causa impactos enormes. Quando uma barragem é construída, ela alaga centenas de quilômetros quadrados de floresta. Árvores morrem submersas. Animais perdem seu habitat. Rotas de migração de peixes são bloqueadas. Os números são assustadores. Já foram perdidos permanentemente cerca de 17% da floresta amazônica original. Isso significa que quase 1/5 da maior floresta tropical do mundo simplesmente deixou de existir. Cientistas do mundo inteiro alertam que estamos nos aproximando rapidamente de um ponto de não retorno. Esse ponto é estimado estar em torno de 20% a 25% de desmatamento total. Se passarmos desse limite, a floresta não vai mais conseguir gerar sua própria chuva e pode entrar num processo irreversível de degradação, transformando-se em savana. Isso seria uma catástrofe climática global. A Amazônia regula o clima de todo o continente sul-americano e influencia padrões climáticos no mundo inteiro. Perdê-la seria um desastre sem precedentes. O Pantanal também enfrenta desafios enormes. Em 2020, o mundo assistiu horrorizado enquanto incêndios devastavam o Pantanal.
Foi o pior ano já registrado. Quase 30% de todo o bioma queimou. As imagens eram apocalípticas: onças com as patas queimadas, tamanduás carbonizados, jacarés mortos aos milhares. Muitos dos incêndios começaram por causas naturais, raios que caem na vegetação seca, mas muitos outros foram causados por humanos, seja por negligência ou propositalmente. A vegetação do Pantanal se recupera relativamente rápido depois de queimadas. É parte do ciclo natural. Mas queimadas dessa intensidade, atingindo 30% do bioma de uma vez, não são naturais. São catastróficas. Outro problema do Pantanal é a conversão de áreas naturais em pastagens para gado. Cada vez mais, fazendeiros desmatam áreas de mata nativa para plantar capim para o gado. O Pantanal está sendo fragmentado. Os rios do Pantanal também estão sendo contaminados. Agrotóxicos usados nas enormes plantações de soja do Planalto escorrem e chegam ao Pantanal, envenenando a água e os peixes. Mas apesar de todos esses problemas sérios, o Pantanal ainda está em condições relativamente melhores do que a Amazônia. A porcentagem de áreas degradadas é menor. A fiscalização e a presença de ONGs de conservação é forte. E há boas notícias importantes vindas do Pantanal. Projetos de conservação de onças pintadas têm obtido sucesso notável. Organizações como o Instituto Onça Pintada, Pantera e outras trabalham junto com fazendeiros para reduzir conflitos entre onças e gado. Eles compensam fazendeiros quando onças matam gado. Eles ensinam técnicas de manejo que reduzem as perdas. E o mais importante, muitos fazendeiros estão percebendo que vale muito mais a pena preservar as onças para atrair turistas do que matá-las. O ecoturismo focado em onças movimenta milhões de reais por ano no Pantanal. Fazendeiros que antes matavam onças, agora as protegem como seu ativo mais valioso. Por causa disso, a população de onças pintadas no Pantanal está crescendo. É um raro caso de sucesso em conservação. Em termos de situação atual de conservação, o Pantanal leva uma vantagem sobre a Amazônia. Agora vamos para o critério mais subjetivo de todos, mas talvez o mais importante quando você está decidindo qual lugar visitar. O fator uau, aquele momento que tira seu fôlego, aquela cena que você nunca mais vai esquecer pelo resto da vida, aquela história que você vai contar 1000 vezes para a família e amigos. No Pantanal, o momento uau supremo é ver uma onça pintada caçando um jacaré. E isso não é raro. Acontece regularmente. Você está num barco, navegando tranquilamente pelo rio Cuiabá. De repente, seu guia avista uma onça na margem. Ele desliga o motor e deixa o barco derivar silenciosamente na correnteza. A onça está se aproximando da água. Ela está caçando. O corpo dela está tenso, agachado, focado. Há um jacaré tomando sol na praia, completamente alheio ao perigo. A onça avança, centímetro por centímetro, e então, numa explosão de velocidade e poder, ela salta. Suas garras se cravam nas costas do jacaré. O jacaré tenta resistir, girando, batendo o rabo, mas não tem chance. A onça pintada tem a mordida mais poderosa de todos os felinos do mundo, proporcionalmente ao tamanho do corpo. Suas mandíbulas se fecham no crânio do jacaré, perfurando o osso, atingindo o cérebro. Em poucos minutos, está tudo terminado. A onça arrasta o jacaré, que pode pesar 50, 60 quilos, como se não fosse nada. Você acabou de testemunhar um dos momentos mais brutais e impressionantes da natureza. E você estava a menos de 10 metros de distância. Essa cena muda uma pessoa. Você entende visceralmente o que significa ser um predador de topo de cadeia alimentar. Você nunca vai esquecer. Outra cena absolutamente mágica do Pantanal é o pôr do sol. Especialmente se você estiver numa área perto das grandes colônias de aves.
Conforme o sol começa a descer no horizonte, pintando o céu de laranja, rosa e roxo, milhares e milhares de aves começam a retornar para seus ninhos. Araras azuis voam em pares, pois elas são monogâmicas e parceiras para a vida toda. Tuiuius planam com suas asas imensas. Garças brancas formam nuvens contra o céu alaranjado. Colhereiros cor-de-rosa brilham com uma luz quase irreal. O som é ensurdecedor. Milhares de aves chamando ao mesmo tempo. É um espetáculo da natureza que acontece todos os dias, mas que nunca fica velho. Cada pôr do sol no Pantanal é único e inesquecível. Ver ariranhas gigantes caçando também é algo surreal. Ariranhas são chamadas de lobos do rio porque caçam em matilhas coordenadas. Você vê um grupo de 5, 6, às vezes 8 ariranhas nadando juntas. De repente, elas identificam um cardume de piranhas. E começa o caos. Elas mergulham, emergem com peixes nas bocas, mastigam rapidamente, mergulham de novo. Trabalham em equipe, encurralando os peixes. É violento, é frenético, é fascinante, e a proximidade com os animais no Pantanal é algo que simplesmente não existe na maioria dos outros lugares do mundo. Você está num barco a 3, 4, 5 metros de uma onça. Ela olha para você. Você olha para ela. Há um momento de conexão. E você vai voltar para casa com centenas de fotografias incríveis, fotos que parecem profissionais, porque os animais deixam você chegar tão perto e a luz do Pantanal é perfeita. Na Amazônia, o fator uau é completamente diferente. Não é sobre ver animais de perto, é sobre a floresta em si. É ver a imensidão da Amazônia de cima, de dentro de um pequeno avião ou ultraleve. É olhar para baixo e ver apenas verde, verde em todas as direções, até o horizonte, um mar verde infinito. Você percebe que não há estradas, não há cidades, não há sinais de civilização. É só floresta, floresta que se estende por milhões de quilômetros quadrados. Você se sente pequeno, insignificante. Humilde diante da magnitude da natureza. Outra experiência uau da Amazônia é visitar o encontro das águas, perto de Manaus. É onde o Rio Negro e o Rio Solimões se encontram, mas não se misturam imediatamente. Os dois rios correm lado a lado por vários quilômetros, criando uma linha de divisão nítida na água. De um lado, água escura como café, quase preta. Do outro lado, água barrenta, cor de caramelo. Essa diferença acontece por causa da temperatura diferente dos rios, da velocidade da água e da densidade. É um fenômeno natural impressionante. Parece Photoshop, mas é real. Você pode colocar uma mão em cada rio e sentir temperaturas diferentes. Acordar no meio da selva amazônica é outra experiência inesquecível. Você está num lodge isolado ou num barco ancorado no meio do rio. É 4h30 da manhã, ainda está escuro. E então começa. Primeiro, os macacos búzios. O rugido deles é tão grave e poderoso que você sente a vibração no peito. Parece um leão, mas não é. São macacos. Depois, as aves começam a cantar. Centenas de espécies, cada uma com seu canto único. O barulho vai aumentando, aumentando, até que às 6 da manhã a floresta inteira está viva num coro ensurdecedor. É a alvorada na Amazônia. É quando a floresta acorda e você está lá, testemunhando. A sensação de isolamento total na Amazônia também é parte do fator uau. Você está num lugar onde, se algo der errado, não tem hospital perto, não tem estrada para sair rapidamente. A cidade mais próxima pode estar a dias de distância de barco. Você está realmente isolado, realmente sozinho com a natureza. Para algumas pessoas, isso é assustador. Para outras, é libertador. É uma conexão espiritual com algo muito maior do que você. É sentir-se parte da teia da vida, não separado dela. É entender que você é apenas mais um animal nessa floresta imensa. E há momentos mágicos inesperados na Amazônia, como nadar com botos cor-de-rosa,
Em alguns lugares, especialmente perto de Manaus, guias locais alimentam botos e eles ficam acostumados com humanos. Você pode entrar na água e nadar ao lado deles, sentir a pele deles roçando em você, ver aquele focinho longo emergindo ao seu lado. É surreal nadar com golfinhos de rio em águas escuras e mornas da Amazônia. Ou encontrar uma árvore de castanha do Pará gigante, com mais de 500 anos de idade, 50 metros de altura. Um tronco tão largo que precisaria de 15 pessoas de mãos dadas para abraçá-lo. Você fica ali, olhando para cima, tentando enxergar o topo, e percebe que essa árvore estava aqui muito antes de você nascer e vai estar aqui muito depois que você morrer. Então, o fator uau no Pantanal é sobre proximidade, ação, momentos específicos de contato direto com predadores e presas. O fator uau na Amazônia é sobre imensidão, sobre se sentir pequeno, sobre a experiência sensorial completa de estar na maior floresta do mundo. São experiências igualmente poderosas, mas completamente diferentes. Esse round termina empatado porque é impossível comparar. É como comparar assistir a um filme de ação cheio de adrenalina versus assistir a um épico de fantasia que te transporta para outro mundo. Ambos são incríveis, mas de formas totalmente diferentes. Então, depois de analisar todos esses critérios, qual é o veredicto final? Pantanal ou Amazônia? Qual é realmente o melhor santuário de vida selvagem do Brasil? Vamos recapitular rapidamente os resultados de cada round. Tamanho e localização. A Amazônia venceu de forma clara, sendo 36 vezes maior. Facilidade de ver animais. Pantanal venceu de forma esmagadora, com 98% de chance de ver onças versus praticamente impossível na Amazônia. Diversidade de espécies. A Amazônia venceu nos números absolutos, com 10% de todas as espécies do planeta, mas Pantanal tem a maior concentração das espécies mais carismáticas. Experiência turística. Empate, porque depende totalmente do perfil do viajante e do que ele busca. Conservação. Pantanal levou uma pequena vantagem por estar relativamente menos ameaçado e com projetos de conservação bem-sucedidos. Fator uau, empate, porque são tipos completamente diferentes de experiências transformadoras. O placar ficou praticamente empatado. E isso faz sentido porque, na verdade, a resposta honesta para qual é melhor depende de uma única coisa: o que você busca numa experiência de natureza selvagem. Vamos ser bem diretos e práticos agora. Se você quer ver animais de perto, se você quer ter encontros praticamente garantidos com vida selvagem, se você quer voltar para casa com fotos impressionantes que vão fazer seus amigos e família perguntarem se você contratou um fotógrafo profissional, se você quer sentar no sofá da sua casa depois da viagem e mostrar dezenas de fotos nítidas de onças, jacarés, ariranhas e araras, então o Pantanal vence de longe. Não tem nem discussão, não tem nem comparação. O Pantanal é objetivamente o melhor lugar do mundo para fotografia de vida selvagem acessível. Ponto final. Se você quer aventura extrema, se você quer testar seus limites físicos e mentais, se você quer imersão total na natureza mais selvagem e intocada possível, se você quer se sentir pequeno diante da imensidão da maior floresta tropical do mundo, se você quer uma experiência que vai te transformar profundamente e te fazer repensar seu lugar no universo, se você não liga de passar desconfortos e dificuldades porque isso faz parte da aventura, então a Amazônia é imbatível. A Amazônia vai te dar uma experiência que muito poucas pessoas no mundo conseguem ter. Vai te conectar com algo primordial e ancestral. Mas aqui está a grande verdade que você precisa ouvir. Você deveria visitar os dois. Sério. Não são experiências competindo entre si. São experiências complementares. São dois lados diferentes da riqueza natural do Brasil.
Visitar um não substitui visitar o outro. É como perguntar o que é melhor, montanhas ou praia. Não faz sentido comparar. Você pode gostar dos dois, por razões diferentes. A pessoa ideal seria fazer primeiro o Pantanal, depois a Amazônia. Por que essa ordem? Porque o Pantanal é a porta de entrada perfeita para o mundo da vida selvagem brasileira. É onde você vai ter sua primeira experiência real, visceral, transformadora de ver grandes predadores na natureza. É onde você vai sentir aquela adrenalina pela primeira vez. É onde você vai descobrir que sim, você ama a natureza, que você quer mais disso, que você quer explorar mais. O Pantanal vai te dar confiança, vai te mostrar que você consegue fazer ecoturismo, que você consegue acordar cedo, ficar horas num barco sob o sol e que vale a pena. Vai te viciar. E depois, quando você já tiver provado o gostinho de vida selvagem, quando você já souber que isso é para você, aí você parte para a Amazônia, que é o nível avançado. A Amazônia vai te desafiar de formas que o Pantanal não desafia. Vai te levar além da sua zona de conforto. Agora, se você realmente só pode escolher um desses lugares, se você tem apenas uma oportunidade, apenas um orçamento, apenas uma semana de férias e precisa decidir, aqui vai a recomendação final. Escolha o Pantanal. Por quê? Por várias razões práticas e emocionais. Primeiro, você tem certeza que vai ver animais incríveis. Não é questão de sorte, não é talvez, é garantido. Você não vai gastar seu tempo e dinheiro para ficar frustrado. Segundo, é acessível para qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer nível de preparo físico. Sua avó de 75 anos pode fazer um safari no Pantanal e se divertir. Terceiro, você vai voltar com memórias concretas e fotos concretas. Não vai ser apenas uma experiência abstrata e filosófica, vai ser real e tangível. Quarto, e talvez mais importante, a experiência de ver uma onça pintada na natureza vai mudar sua vida. Não é exagero. Pessoas que viram onças no Pantanal descrevem como um dos momentos mais impactantes de suas vidas. Há algo profundamente transformador em estar a poucos metros do maior predador das Américas, vendo-o caçar, vendo-o se mover com aquela combinação de poder e graça. Você vai entender, num nível instintivo e primordial, o que é um predador de topo de cadeia. Vai sentir medo e admiração ao mesmo tempo. Vai sentir respeito profundo pela natureza, e essa experiência vai criar uma fome em você. Uma fome de ver mais, de explorar mais, de conhecer mais sobre a vida selvagem do Brasil e do mundo. Depois de ver onças no Pantanal, você vai querer explorar a Amazônia, vai querer ir para a Mata Atlântica ver micos-leões dourados, vai querer conhecer o Cerrado e ver lobos-guarás. Vai querer ir para Fernando de Noronha e mergulhar com tubarões. O Pantanal é a ignição, é o começo de uma jornada. Por isso, se você só pode escolher um, escolha o Pantanal. Mas prometa a si mesmo que um dia você vai voltar ao Brasil e vai conhecer a Amazônia também. E agora a pergunta mais importante de todas. E você, qual você escolheria? Você é time Pantanal, onde os animais estão te esperando de braços abertos, onde as onças caminham pelas praias e você pode fotografá-las de perto, onde você tem conforto, segurança e garantia de uma experiência incrível, ou você é time Amazônia, onde o chamado da aventura é mais forte, onde você quer se perder na maior floresta do mundo, onde você quer sentir aquela conexão profunda e espiritual com a natureza selvagem, mesmo que isso signifique dificuldades e desconfortos. Não existe resposta errada. Ambas as escolhas são válidas e incríveis. Mas eu quero saber qual é a sua escolha. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo se você é time Pantanal ou time Amazônia. E por quê? E se você já visitou algum dos dois, ou se você teve a sorte de visitar os dois, por favor, conta pra gente como foi sua experiência. O que te marcou?
O que te surpreendeu? Você viu onças? Você nadou no Rio Negro? Conta tudo. A comunidade aqui do canal vai adorar ler suas histórias. Viagens de natureza não são apenas sobre os lugares, são sobre as histórias que a gente traz de volta. São sobre os momentos que a gente nunca esquece. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender melhor as diferenças entre o Pantanal e a Amazônia, se te deu vontade de arrumar as malas e partir para uma aventura no Brasil, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Porque aqui no Santuário Selvagens, a gente vai continuar explorando os lugares mais incríveis da natureza brasileira. Vamos falar sobre outros biomas, sobre outras espécies fascinantes, sobre projetos de conservação inspiradores. O Brasil é um país mega diverso e tem muito mais conteúdo incrível chegando por aí. E se você quiser se preparar melhor para a sua viagem, seja para o Pantanal ou para a Amazônia, deixa nos comentários que eu posso fazer vídeos específicos sobre como planejar a viagem, melhor época para ir, quanto custa, o que levar na mala, dicas de fotografia de vida selvagem, tudo o que você precisa saber. Esse canal é para você e eu quero criar o conteúdo que vai realmente te ajudar a realizar o sonho de conhecer a natureza selvagem do Brasil. Uma última coisa antes de terminar. Se você ficou realmente inspirado por esse vídeo e está pensando seriamente em fazer uma dessas viagens, aqui vai uma dica de ouro. Não deixa para depois. Não fica esperando o momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. A vida passa rápido, os anos passam rápido, e tanto o Pantanal quanto a Amazônia estão enfrentando ameaças sérias. Não sabemos como essas paisagens vão estar daqui a 10, 20, 30 anos. A melhor hora para visitar é agora. Enquanto ainda temos essas maravilhas naturais relativamente preservadas, enquanto ainda temos onças caçando livremente no Pantanal, enquanto ainda temos áreas de Amazônia virgem, onde você pode se perder na imensidão da floresta, conhecer esses lugares também vai te transformar em um defensor da natureza. Quando você vê com seus próprios olhos a beleza e a importância desses ecossistemas, quando você sente na pele a conexão com a vida selvagem, você automaticamente passa a se importar mais. Você passa a querer proteger. Você passa a fazer escolhas melhores no seu dia a dia. Você passa a cobrar políticos e empresas. Ecoturismo bem feito não é apenas sobre diversão e fotos bonitas. É sobre criar uma relação de respeito e amor com a natureza. É sobre garantir que as próximas gerações também vão poder ter essas experiências. Então, sim, vá para o Pantanal, vá para a Amazônia, vá para onde seu coração te chamar, mas vá. Não fica apenas sonhando. Não fica apenas vendo vídeos no YouTube, embora eu adore que você esteja aqui assistindo, mas transforma o sonho em realidade. Junta o dinheiro, tira as férias, faz o planejamento e vai. Porque eu te garanto uma coisa, quando você estiver lá num barco no rio Cuiabá e uma onça pintada cruzar na sua frente a 5 metros de distância, ou quando você estiver no meio da Amazônia, ouvindo a floresta acordar antes do amanhecer, você vai olhar para trás e perceber que foi a melhor decisão que você tomou. Você vai agradecer a si mesmo por ter tido a coragem de ir. E lembra, a natureza está esperando por você. O Pantanal está lá, com suas onças majestosas. A Amazônia está lá, com seus mistérios infinitos. Brasil tem santuários de vida selvagem que rivalizam com qualquer lugar do mundo. A África tem suas savanas e seus leões. A Ásia tem seus tigres. Mas o Brasil tem suas onças pintadas, tem sua biodiversidade incomparável, tem seus ecossistemas únicos. E você, brasileiro ou estrangeiro apaixonado pelo Brasil, tem o privilégio de poder explorar tudo isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sério. O fato de você ter ficado aqui por minutos mostra que você realmente se importa com natureza, com vida selvagem, com conservação.
Você é exatamente o tipo de pessoa que precisa conhecer esses lugares. Então, mais uma vez, deixa seu comentário dizendo se você é time Pantanal ou time Amazônia. Conta suas experiências, tira suas dúvidas. Vamos criar uma comunidade aqui de pessoas apaixonadas pela natureza brasileira. E nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando os santuários selvagens mais incríveis do nosso Brasil. Até lá e boa aventura para você!